É, bom, pelo menos eles estão jogando dinheiro pra caralho pros caras, né? Olha, eles estão jogando dinheiro, mas assim, de novo, tem midterms nos Estados Unidos e muito desse dinheiro trabalha naquela lógica, né, de consultoria, porque quando você libera uma verba dessa, você tem todo um processo para ver como é que você vai gastar esse dinheiro, de quem que você vai comprar arma, como é que você vai comprar arma. Então eu tenho a impressão que parte desse dinheiro pode voltar, inclusive para alguns políticos dos Estados Unidos. Com certeza vai rolar corrupção nessa grana, mas eles pelo menos não abandonaram a Ucrânia completamente. Eles mandaram armas, mandaram um monte de coisa. Mas eu não sei se é uma boa para a Ucrânia, porque, na realidade, quem está morrendo hoje é o jovem ucraniano, quem está morrendo é a população ucraniana. Eu acho que haveria... Os caras não podem só abandonar o país deles. Não, mas eu acho que eles abandonaram antes. Vou dizer para você por quê. Porque eles deveriam ter conversado com os russos e buscado uma solução de consenso. Não entregando territórios, eu não digo nesse sentido, tá? Mas existia um grupo de Minsk que estava instituído aí para a própria solução do conflito no Donbass. Eu lembro que a gente conversou sobre Lugansk, Donetsk. E os russos, de alguma forma, podem ter sido constrangidos a tal ponto que eles tenham sido, de alguma forma, compelidos a essa operação. Eu não estou defendendo os russos. Os caras vão falar, você está defendendo os russos, está falando que os russos deviam ter invadido a Ucrânia para roubar território da Ucrânia. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nós não conhecemos os meandros pelos quais a situação que facilitou uma invasão da Rússia de uma hora para outra na Ucrânia tem acontecido. Você está esclarecendo a motivação política dos agentes ali. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que tenha ocorrido essa motivação política. E a motivação política, ao meu ver, tem três faces, tem três vertentes. Uma é a tentativa de controle político da Rússia. A outra, o esvaziamento da indústria alemã, como eu falei agora há pouco, porque você criar uma situação que não é mais bacana, não é mais viável, não é mais... uma relação custo-benefício adequada a produzir na Alemanha e, em última instância, atinge a China, que está muito aliada à Rússia em muitos sentidos. Primeiro, está recebendo muito gás e muito petróleo. Eu acho que... E elas sabem também que a OTAN quer controlar o que a China não pode fazer, né? Tipo... A OTAN agora diz que vai mandar... os Estados Unidos agora diz que vão mandar $1 bilhão e 100 milhões de armas para Taiwan, né? Eles estão falando num projeto de quase 12 bi a mais de arma para a Ucrânia e de 1 bi e 100 para Taiwan. Isso aí me cheira a Terceira Guerra Mundial. Porque é comprar briga, é pegar um polo, um dos maiores... É dividir, você pega a bolha de poder do mundo. Aí você vê os agentes que concentram o maior poder de um lado do mundo, os agentes que concentram o maior poder do outro lado do mundo, e você tem esse agente aqui do Ocidente comprando briga com todos os agentes que dominam a outra bolha de poder. Então, faz com que essa bolha se una mais, cria laços mais fortes entre essa bolha, e faz com que essa bolha, eventualmente, revide, né? Porque existe um setor nos Estados Unidos, existe uma tese que existe um setor no complexo bélico-industrial dos Estados Unidos que acredita que possa vencer uma guerra nuclear contra a Rússia e contra a China. É mesmo? Sim, essa é uma situação senhora, que já... Porque o projeto de longo prazo deles é dividir a Rússia em 3 partes. 3 ou 4 partes. Porque lá você tem muita diferença étnica. O que a gente estava falando agora há pouco... É um país grande pra caralho. País grande. Você tem muçulmano, você tem ortodoxo, você tem judeu, você tem cristão de várias denominações... Você tem populações turquificadas, você tem populações de várias origens étnicas. Então, o projeto, vamos dizer, desses setores do complexo bélico-industrial dos Estados Unidos que acham que é possível dividir a Rússia, parte da premissa que em algum momento eles conseguiriam fragilizar a sociedade russa a ponto de instigar rivalidades que potencialmente internas estariam adormecidas lá dentro. Eles apostam na democracia, né? Eles apostam que o modelo democrático é tão superior... Eles apostam na oligocracia. Oligocracia, que é um negócio seguinte, apostar na democracia, em última instância, eu acho que todo mundo aposta se a gente imaginar uma democracia representativa. Democracia representativa com liberdade, com representação, na medida do possível, equânime, onde o meu voto vale igual ao seu, vale igual ao do João, do Pedro, do Paulo, da Maria, da Antônia. Isso se converte na representação. Isso se converteria em uma representação, que não acontece na prática nem nos Estados Unidos. Porque a própria população dos Estados Unidos, se fosse instada a se manifestar, certamente, se não fosse contaminada por essa mídia mainstream. Porque como é que você forma a sua percepção? Com a informação que você adquire. Como é que você adquire informação? Com base no que está disponível. E aí a gente vai fechar um quebra-cabeça aqui que não está muito difícil. Por que as pessoas são censuradas nas redes sociais, muitas vezes, e quando é de esquerda, a direita comemora, quando é de direita, a esquerda comemora, e contrário senso, sempre?
e não percebem que isso muitas vezes pode estar nos levando a uma situação onde a informação pasteurizada não seja entregue de tal sorte que nós não tenhamos alternativa para pensar. Porque você vai receber... Exatamente. Você vai receber... esquerda, na direita. Porque as suas crenças, as suas expectativas, o que é bom, o que é mal, o que é possível, o que não é possível, você forma com base na informação que você recebe. E quando determinados setores percebem que essa informação já não é mais controlada da maneira que eles gostariam que fosse, eles começam a censura. Eles começam... E outra coisa, fact-checker. Cuidado, gente. Vou falar um negócio aqui. Um amigo meu outro dia falou, é arriscado falar sobre isso. Mas acho que se a gente não tiver coragem de falar um pouco sobre isso abertamente, a gente não vai mudar a sociedade. A gente não vai colocar sementes na sociedade que todo mundo deveria ter como procedimento de legado. Porque a gente passa. Eu passo, você passa, todo mundo passa. Então, o que a gente tem que fazer para viver a nossa vida com dignidade? A questão do legado. Eu acho que é uma questão... eu não vou fazer aqui nenhum tipo de ataque ad hominem, não vou dizer é fulano, é beltrano, mas tomem cuidado com as pessoas que evocam para si o direito de dizerem o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é fake news, o que é civilização, o que é barbárie, o que é ciência, o que é obscurantismo. Esse é um perigo muito grande. Eu lembro que... alguém tem que fazer um filtro, né? Tudo bem. A gente não pode não ter pessoas dizendo o que elas acham o que é verdade, né? Tudo bem, mas isso não pode ser um monopólio. Não, mas essas agências de checagem nem são monopólio, são? São. É que eu, sinceramente, eu nunca vejo nada sobre agência de checagem. O grande... Eu consigo determinar se uma coisa é verdadeira ou falsa só intuitivamente. Assim. Mas você consegue ainda, porque você ainda recebe uma grande gama de informação que... Ou a gente acha que consegue, porque recebe uma grande gama de informação que ainda está disponível. Mas no momento em que forem cerceados, por exemplo, a gente viu sendo cerceado em várias plataformas. Maduro, Khamenei e Trump. Então, você não pode dizer que é uma ação contra a direita ou contra a esquerda. É uma ação do que se convenciona chamar de direita e esquerda. É uma ação de oligopólios que tudo e quanto saia fora daquele script que eles julgam que seja adequado para os interesses deles... Politicamente correto, né? Ou politicamente correto. Tá fora do jogo. Sim. Tá fora do jogo. Sei bem como que é isso. Quase. Não me tiraram do jogo ainda. Não que eles me subestimem, eles sabem que eu sou um gordinho tetudo que não tem poder nenhum, né? Eles não vão querer acabar, não vão usar um tiro de bazuca num rato, tá ligado? Mas veja... Se bem que eles meio que usaram, né? Um tiro de bazuca num rato. Veja, tem a questão do que aconteceu com você, tem a questão do que aconteceu com o Rui, aqui para falar do Brasil, né? Então, aconteceu outro dia com o Brasil 247. O pessoal pensa que não, só acontece com a direita, aconteceu com o Brasil 247. Teve vários vídeos retirados do ar, né? Aconteceu com o Daniel Silveira, aconteceu com o Roberto Jefferson, aconteceu, como eu falei, com o Rui Costa Pimenta. Então, são pessoas de espectros políticos diferentes. Sim, são os dissidentes do mainstream politicamente correto. Não pode falar? Não pode. Aí a questão é a seguinte, a Constituição brasileira, por exemplo, ela coloca que a sua opinião, não existe crime de opinião, não existe delito de opinião, é livre e vedado ao anonimato. Porque se você cometer um crime, teoricamente você vai responder por ele. Mas nós estamos partindo de uma premissa onde está sendo mais do que isso convencionado, além de medidas judiciais de caráter coercitivo, e além disso está acontecendo o seguinte, está sendo criada no seio da sociedade a impressão de que existem setores que podem evocar para si o que é civilização, o que é barbárie, o que é ciência, o que é obscurantismo. Na questão da pandemia, em relação, por exemplo, à CPI, foram médicos. Quem deveria estar credenciado? Eu concordo com você que devem existir balizas. Só que quem deve ser ouvido na questão da pandemia? Não são médicos? Sim. E se médicos têm opiniões controversas, ambas não devem ser... escutadas. De direito do público, sim, de uma claro. geral. Então, alguns foram ouvidos, porque estavam de acordo com o que era colocado naquele momento como politicamente correto, ou de acordo com o que instituições multilaterais determinavam, ou interesse de grandes laboratórios, não sei, não estou fazendo juízo de valor, eu não sou médico, não vou ser leviano a ponto de avançar nesse sentido, mas alguns foram execrados. Sim, teve aquela Tamaguchi... Nise Yamaguchi. Nise Yamaguchi. Oncologista, pô, tratou da minha avó paterna. Uma pessoa de extremo gabarito, competente, séria. Você pode até discordar dela. Ela não é, não é dona da verdade. Não é Deus, exatamente. Mas ela foi descredenciada, foi ridicularizada. Atacada, né? Foi atacada na sua honra, na sua dignidade. Dentro da Câmara, dentro do Congresso. Exatamente. Porque a outra do Ceará, né, a Mayra, foi chamada doutora Cloroquina.
E eu tenho certeza que muita gente que vai me ouvir aqui vai dizer assim, você é negacionista. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu não sou médico. Não, o que você está falando é que, você tem que tratar o diálogo e o discurso com certo respeito e responsabilidade. Você não vai, só porque você acredita em algo, demonizar o lado que acredita em algo diferente. Justo, mas o problema de demonizar é mais do que o problema de demonizar, porque são setores tão potentes, tão importantes, tão fortes como a grande mídia no Brasil. A gente pode citar o exemplo da sempre Rede Globo de televisão, que ela trabalhou para repercutir o tempo todo que essa era uma medida adequada, que realmente a Mayra, a Anise, tem outros tantos médicos agora que a gente eram malucos, eles eram malucos, louco, negacionista, extremista, né? Então, e aí falou depois para todo mundo ficar em casa e foda-se se você vai perder o emprego, sua empresa vai falir, você vai acabar se matando depois. O importante é a nossa política do politicamente correto ser implementada a qualquer custo. E a raiva que você gera em determinados setores da sociedade para que elas tenham tanta crença de que estão defendendo o politicamente correto que elas tenham o direito de te ridicularizar, de destruir sua vida. De destruir tua vida, porque elas vão te destruir. Isso começa assim. E isso começa também na questão da guerra que foi feita contra o Gaddafi, contra o Milosevic, contra o Karadzic, contra o Saddam, contra o Putin, enfim, de um modo geral. Isso começa assim, demonização. Depois sanção. Isso pode ser em relação a um país, pode ser em relação a uma pessoa. Primeiro eu falo, o monarca é um cara que não presta, ele é um cara que faz tudo errado. Nazista, chamado de xenofóbico, de homofóbico, homem branco, hétero, cis, racista, enfim. Eu fui chamado de tudo. Tá. Tudo. Então, você está demonizado. Então, eu autorizo, de maneira tácita, a violência contra você. Sim. Então, eu autorizo, por exemplo, a plataforma a te sancionar em relação ao aspecto econômico. Eu autorizo as pessoas a, quando interagirem com você, a te tratarem de maneira rude, a te tratarem de maneira inadequada. Então, após esse período de demonização, vem as sanções. E após as sanções pode vir algo mais grave, que é a violência material. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.